Continuando na unidade 3, falando sobre um outro recurso que nós podemos utilizar, que é el librotexto, ou el librobase, né? Então, el librotexto é um excelente recurso para ser utilizado quando ele é bem utilizado, né, gente? Ou seja, quando ele não se vuelve um instrumento que propicia um aprendizagem solo passivo. Mas, prof, né, vocês podem até perguntar, é bom a gente trabalhar, também concordo, é bom trabalhar com o livro, né? Mas o livro ele não pode ser o único instrumento que a gente deve utilizar. Por isso que o livro ele é um dos recursos que nós podemos utilizar. Ele é a base, mas a gente pode ter outros materiais para ajudar e principalmente, né, para melhorar mais essa, digamos assim, essa aprendizagem, né, que a gente consiga alcançar de forma significativa para esse aluno. Então, o librotexto é um excelente recurso para ser utilizado quando ele é bem utilizado, né? Ou seja, quando ele não se vuelve um instrumento que propicia uma aprendizagem pacífica. Estou reforçando isso, gente, porque é muito, muito importante. A utilização exclusiva do texto está em contra de todo o princípio de pedagogia ativa que defende os pedagogos, né? E de uma educação libertadora, como defende Paulo Freire, e progressista. Ele bideu, um dos recursos que podemos utilizar nas nossas aulas de língua de espanhol como língua estrangeira é esse uso del video. El video é usado desde uma doble perspectiva, como um meio de comunicação e de informação, como um meio de expressão. Aqui eu trago como exemplo, e que vocês também podem anotar, vou também disponibilizar esses slides para os tutores, o enlace, que é o Porquê Estudar Espanhol, assistir el vídeo e podcasts, que são os podcasts 101 orações para aprender espanhol. Eles são um pouquinho extensos, que é do Juan Extra, mas são interessantíssimos sobre temas diversos. Esse eu escolhi porque é um conteúdo base inicial para todas as aulas de língua espanhol. Por que estudar espanhol, por que é importante estudar espanhol, e ele dá um show explicando aí por que é importante estudar espanhol, dá muitos exemplos de uma forma bem didática. A computadora que podemos utilizar, como eu estou utilizando agora com vocês, né? Ribilha vai nos dizer que existem conteúdos em los que a utilização de uma computadora pode ter uma utilidade mais clara, processamento e obtenção de la informação, desarrollo de atividades criativas, simulações de la realidade não acessível ao alumnado, atividades criativas de dibujos e desenhos. Então, o que o Ribilha vai nos dizer, gente? Que esses conteúdos, existem vários tipos de conteúdos, e que no computador pode ter uma utilidade mais clara, ter uma obtenção dessa informação, aquelas imagens que eu fiz ali no Gemini, né? Desenvolvimento de atividades criativas, como de perguntas e respostas, simulações da realidade, trazendo os vídeos, né? Que tem realmente pessoas falando, mostrando sobre a cidade, para que se ela não conheça, pegando o metrô, né? Conhecendo ali quanto custa, né? Aquele alimento ali na rua. Então, ali vai ser realmente significativo para o aluno também, né? Então, o computador ele ajuda bastante. Segundo, a simulação de situações de fácil acesso, em las que uma computadora oferece a possibilidade de variar parâmetros, variáveis, etc. O acercamento de entornos lejanos ou planteamentos e resoluções de problemas. Que os entornos lejanos falamos, né? Que o acercamento de lugares distantes, como por exemplo, reforçando da Costa Rica. Mostrei para os meus alunos um vídeo que um turista mostrando como era os vários passeios na Costa Rica. Eles ficaram encantados, assim, com vontade, né? Por mais que às vezes eles não tenham acesso, não tenham dinheiro para ir, né, agora, naquele momento, mas é importante também conhecer como é que funciona,
porque pode não ir agora, mas quem sabe no futuro, quando ele estiver mais velho, ter um intercâmbio, que ele possa ir também para um outro, ou mesmo lá na Costa Rica, né? E o terceiro, muitos programas informáticos oferecem possibilidades de ação que potencializam a aprendizagem através da exploração da informação. Outros se basam na resolução de situações problemáticas. Outros facilitam ferramentas que permitem processar os dados e representá-los. E os que basam la ação do aluno em um processo de aprendizagem por descobrimento. Por exemplo, gente, tem muitos agora, além dos programas informáticos que a gente pode dizer como PowerPoint, mas também temos outros online, como o Gama, que eu vou já mostrar para vocês também, que ele pode ser uma ferramenta para criar os slides, né, e facilitar ali o trabalho, ser mais visível, para que também crie estratégias, né, de forma mais didática, para que esse aluno consiga alcançar essa aprendizagem através do descobrimento do conteúdo e construindo essa aprendizagem significativa, que eu já tenho muito falado. Seguindo, gente, deixa eu só sair um pouquinho aqui, passando aqui a página. Só um minutinho, gente. Voltando, continuando aqui nos programas informáticos, né? Só um minutinho, probleminha aqui para poder só... Pronto, passou. A maior parte dos programas permite que o professorado determine os conteúdos a tratar, já seja eligindo entre grande quantidade de textos ou criando ele mesmo a informação a partir de imagens e textos, assim como eu criei, né? Trazendo imagens, né? Alguns programas eles permitem que faça isso, como o uso do Gemini, né? Fazendo aí às vezes até a tirinha mesmo. O ChatGPT também ajuda muito, às vezes até uma tirinha a gente só dá os comandos, o prompt correto, né? Nós somos professores em sala de aula com esse contexto, fazendo uma piada, um tisme com um aluno, e aí ele cria direitinho, você só faz revisar, claro, né? Você vê se está tudo certinho, a escrita, né? As imagens, se não tem algum defeito, algum problema. Quinto, não há que olvidar os jogos educativos, que oferecem ambientes lúdicos e atividades motivadoras que captam muito facilmente a atenção do alunado, e que, utilizados em sua dimensão educativa, podem ser elementos importantes para determinados níveis educativos. Os jogos ainda são uma ferramenta muito, muito boa. Podemos criar jogos de tabuleiro com aluno em espanhol, utilizar, eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer isso, né? Fazendo um planejamento com antecedência, né? Ali para que aconteça, né? Durante o ano. Ademais disso, podemos utilizar o PowerPoint para fazer as diapositivas, como eu falei. E aí, gente, não podemos não só utilizar o PowerPoint, né? Como também temos outros programas de inteligência que a gente pode estar utilizando, além do PowerPoint, do Word para fazer as nossas provas, né? A gente pode estar usando outros programas também que nos auxiliem a melhorar a qualidade desses materiais didáticos. Pronto, el aprendizaje por medio de recursos de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, una novedad. Diria que tu mesmo, que está haciendo um curso de graduação em Letras Espanhol à distância, via internet, já esteja contribuindo também com esta revolução tecnológica em la educação, porque muito antes, né, alguns anos no século XX, foi um grande boom essas novas tecnologias.
Estamos falando do uso das novas tecnologias no processo de enseñança e aprendizagem. Las TICs, como muitas de vocês já ouviram, né? Tecnologia da informação e comunicação. São rádio, TV, internet, textos, palavras, imagens, sonidos, vídeos e outros. Las TICs têm, em la era moderna, um papel fundamental no processo de enseñança e aprendizagem, porque viabiliza o desenvolvimento do construcionismo, porque viabiliza o desenvolvimento desse conhecimento construído pelo aluno. Para Gonçalves, ele construcionismo é o que? Uma corrente de pensamento que considera o processo de aprendizagem uma ação reflexionada de construção interiorizada em las estruturas mentais. Então, que aquele pensamento não tem fronteiras, ele se constrói, se desconstrói, ele se reconstrui, com base em el pressuposto de que as estruturas do pensamento, do juízo e da argumentação de los sujeitos não são impostas aos indivíduos de forma alguma. De fora, nem são consideradas inatas, nem o sujeito nasce com aquele conhecimento. Eles resultam de uma construção realizada em largas etapas de reflexão por parte do sujeito. E eu concordo, com Gonçalves vai falar que esse conhecimento só é construído, esse processo de aprendizagem, através de longas etapas de reflexão por parte do sujeito. Entre as atitudes necessárias ao desenvolvimento desta teoria está a afetividade. Por afetividade, o que se pode entender, né? O que se pode compreender? É uma relação afetividade-conhecimento, que a gente faz essa união, né? Afetividade-conhecimento. B, necessidade de estimular, valorar e se cercando ao aluno. A gente tem que se aproximar, conhecer o nome dele, né? Saber conhecê-lo, né? Se é tímido, se gosta de falar, se é sinestésico. C, equilíbrio entre o uso do vocabulário familiar próximo, sem perder, por isso, seu conteúdo científico, um vocabulário mais próximo dos alunos, mas sem perder o caráter ali de algo científico, né? Porque você é o professor. Na letra D, saber de si é saber dizer qual é o conhecimento, né? Saber a ser, saber fazer, né? Mostrar ali o conteúdo, mostrar ali os jogos, saber fazer e saber ser aí professor, né? Essa ponte que valoriza aí essa construção do conhecimento pelo aluno, né? Que ajuda ele, auxilia-o. E algumas perguntas aí para vocês. Como trabalhar na internet para ensinar o aluno a buscar conteúdos, exercícios, blogs informativos? Ou como usar a internet para ensinar a habilidade de comunicação escrita? A gente pode utilizar isso, a internet, sim, como ferramenta. Assim como o app Duolingo, né, que é bem conhecido, nós temos também outros, né, blogs, quiz informativos, exercícios que podem nos auxiliar nessa tarefa. Como as escolas usam e ensinam a usar as novas tecnologias? A gente já tem também aula até de inteligência artificial, mas também tem aula para os alunos, principalmente do estado, em laboratórios, apesar de ser um espaço pequeno, apesar de não ser tantos computadores como a gente queria, mas também tem, nos ajuda, nos auxilia nisso. Seria possível intercâmbio entre companheiros, consultas, sugerências e opiniões, espaços abertos à participação nos fóruns em espanhol? Sim, né? Poderíamos sim utilizar o fórum. Às vezes a gente pensa que não é possível, mas sim, é possível sim. Se organizando, pedindo ali às vezes ajuda a coordenação, a direção da escola, podem ajudar também a criar esses fóruns, para que esses alunos possam sim também ajudar eles a utilizar essa comunicação, essa habilidade escrita.
Le damos as seguintes sugerências para o professor que queira trabalhar com as novas tecnologias em aula, que são sugestões, gente. Primeiro, explorar e avaliar o material disponível online para conhecer o tipo de conteúdos ao que terão acesso aos alunos, que esses novos livros estão vindo com conteúdos também digitais, classes online, links, vídeos, né, que a gente pode acessar e também passar para os alunos, mas cabe ao professor explorá-lo e conhecer esse material. 2. Priorizar comparações, hierarquizações, análises, opiniões e outras relações conceituais sobre resúmenes ou estado textual. Então, a gente vai organizar, né, as comparações, hierarquias, análises, opiniões, para a gente e essas outras relações conceituais, para que a gente, para ser resumo, né, ou para ser ou citado, né, o que for citado no texto. 3. Estabelecer topes, são os topozinhos, para a extensão dos trabalhos de maneira tal que demande necessariamente uma rigorosa seleção de material hablado. Porque se a gente passa um trabalho, tem que ser nos mínimos detalhes. Sim, porque até para às vezes o aluno, às vezes a gente tem que colocar até os links que ele pode acessar, porque já vai direcionar para o que você quer que ele traga e o que a gente não quer que ele pesquise, né? 4. Estabelecer explicitamente condições de homogeneidade de estilo que aponte a evitar o copiado automático de textos. Isso é importante, né? Explicitar condições bem claras. 5. Proponer estratégias para a verificação online de la validez de las fuentes, que é a triangulação, rastreio de autores e obras de relevância de la página, importância otorgada por Google e outros buscadores. Então, já propôs estratégias para essa verificação online, dessa validez dessas fontes, né, gente? Por isso que eu disse, né, dar às vezes o nome das fontes, ou os links, já facilita, porque o aluno já vai direcionado para aquele conteúdo. 6. Promover a utilização de materiais não eletrônicos, como recursos para verificar a validez da informação, erros de homologar lo não eletrônico haverás, né? Se é verdadeiro ou não. O objetivo deste tipo de estratégia permite aos alunos profundizar. Então, promover a utilização de materiais não eletrônicos como recursos também, gente, né? Para validar essas informações que ele aprende. E com o objetivo, reforçando, para aprofundar esse conhecimento. 7. Promover a vinculação de los conceitos, alentando a comparação de las nuevas informações com ideias prévias e opiniões personais, propiciando a aprendizagem significativa. Então, vincular os conceitos, né? Sempre pensando e priorizando essa aprendizagem significativa. 8. Estimular a criatividade e o processamento da informação, ajudando os alunos a involucrar-se, a participar com o trabalho alentado, a motivação, estimular, gente, a eles mesmos a participarem. 9. Proponer a criação de mapas conceituais, os mapas são os conceitos, infografias, né, com criação de imagens, infográficos, né, com cores diferentes, fontes diferentes, de letras e recursos gráficos que dê conta da compreensão de conteúdos. E 10. Plantear a importância de uma organização general, coerente e elucidado de las fontes hipertextuais com o mesmo rigor que para fontes tradicionais. Isso aqui está disponível na educação.idoneus.com. Entre as muitas sugerências de uso da internet em aula, em los laboratórios de língua, ou mesmo em laboratórios de informática conectados em la rede, que as escolas possuem, é possível que o professor, nós desenvolver projetos em aula com o apoio da pesquisa em la web, que já foi falado. Em esse sentido, os diversos equipos teriam que planear uma apresentação sobre um tópico específico de diferentes sociedades, como com gastronomia e os deportes distintos de los pueblos. Por exemplo,
Um grupo fica com a Argentina, outro grupo fica com o México, outro grupo fica com Costa Rica, outro grupo fica com Cuba. E aí a gente vai desenvolvendo. Qual é a gastronomia, deportes, a gente pode colocar outros tópicos também aí, cabe o que a gente vai querer como objetivo. E aqui as referências.